Uma boa noite a todos, muito obrigado por terem estado a participar nesse próximo evento. Eu sou o Ricky Batista, estou aqui a representar a Câmara Municipal da Praia de Vitória, tenho muito gosto nesse próximo evento. É um tema, penso eu, que interessa a muitas pessoas, também a mim pessoalmente. Eu não vou estar aqui muito tempo, vou agora passar a palavra aqui a um dos nossos convidados. Muito obrigado por ter vindo cá e partilhar o vosso conhecimento e estar hoje connosco. Obrigado. Obrigado nós. Uma boa noite a todos. Para quem não conhece, Nuno Costa, Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional dos Açores. Para nós é uma honra estar aqui hoje presentes. Quero agradecer em especial à Câmara Municipal da Praia da Vitória pelo apoio que nos deu e que permitiu a realização desta iniciativa aqui na Praia da Vitória. Também um agradecimento muito especial à arquiteta Márcia Mendonça, que foi quem esteve aqui a fazer toda a ponte para a realização e organização desta iniciativa. Por isso, em meu nome e em nome do diretivo, também o nosso obrigado pela tua preciosa colaboração. Então, um agradecimento muito especial ao nosso painel, ao Rui, ao José e ao Francisco, que irão estar aqui a falar sobre intervenção contemporânea e identidade local. Esta é a segunda edição que se realiza em formato presencial. A primeira realizou-se na Horta. Esta segunda corresponde à 17ª edição da Conversa do Estirador aqui na Praia e a próxima irá se realizar na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Esta é uma iniciativa e nós temos procurado promover sobre diferentes temas, abranger áreas diversificadas para se falar da arquitetura, do ornamento, património, etc. E nós também temos vindo a procurar promover em diferentes localidades, precisamente porque somos Açores e temos que trabalhar em toda a região e chegar não só estarmos a falar de arquitetos para arquitetos, mas também para a sociedade no geral. Por isso também um agradecimento a todos aqueles que estão aqui presentes para nos ouvirem hoje falar de arquitetura aqui com este painel. Posto isto, passo a palavra ao Rui, que se irá encarregar de apresentar os restantes convidados e irá moderar esta conversa. Por isso, obrigado a todos, com licença. Ora, então, muito boa noite a todas e a todos. Antes de mais, o obrigado pelo convite para aqui estar. Fiquem descansados, eu não vou falar de arquitetura, vão falar os dois arquitetos, eles sim, com interesse para esta conversa. A mim compete-me, sobretudo, controlar aqui o tempo. O nosso objetivo, e peço também esse cuidado aqui aos nossos dois convidados, que tentemos por volta de umas 9h30, 25 para as 10, terminar a nossa conversa, para que depois possamos todos também assistir à exibição do documentário do Jorge Monjardino sobre o sismo de 80. Também se integra nesta noite muito especial, dedicada à arquitetura, dedicada à intervenção no espaço local e também à intervenção no património. Como vos disse aqui, o meu trabalho será meramente de moderação. O objetivo que se pretende, e foi isso que me foi pedido, é uma conversa perfeitamente informal. Todos sintam-se à vontade para intervir. O que pedia desde já a cada um ou a cada uma que decidam intervir durante esta noite, procurem ser sucintos dentro do possível para que todos possam ter essa oportunidade e consigamos, dentro do possível, respeitar o horário que vos referi há instantes. Esta noite temos aqui dois convidados, o arquiteto Francisco Cunha e o arquiteto José Aguiar. O arquiteto Francisco Cunha fará a primeira intervenção. Basicamente, a noite começará com duas intervenções, uma de cada um dos arquitetos convidados, e depois ficará disponível para a conversa com todos aqueles que aqui estão. Dizia eu que o arquiteto Francisco Cunha nasceu em Santa Luzia e é arquiteto, obviamente, tem ateliê próprio em Angra desde 95 e conjuga a arquitetura com o design. Só em atalho de foice, estas três cadeiras nas quais nos encontramos sentados e a mesa também são da autoria do arquiteto Francisco Cunha. Ele tem várias peças, por exemplo, aqui na Praia da Vitória, o Etis Bar na Rua de Jesus, o mobiliário é da sua autoria. Eu tive o prazer, já lá vão 22 anos, de trabalhar no Diário Insular, cujo mobiliário também era da sua autoria, peças fabulosas. Portanto, ele conjuga estas duas vertentes. Ele iniciou-se no design como autodidata, criou várias peças de mobiliário e equipamento e procura sempre soluções e materiais que integrem a pedra, a madeira, o aço inoxidável e o vidro. Dizia há pouco que o aço é o ouro branco
e é um dos materiais que mais utiliza. É autor de inúmeros projetos de arquitetura, quer remodelações ou novas construções, na Terceira e também na Graciosa. É responsável pelos projetos de requalificação e planeamento do Centro Urbano de Santa Cruz de Graciosa em 2012-2013 e anteriormente, ou seja, em 2007, relativamente aqui à Praia da Vitória, e esse será em particular destaque na apresentação do arquiteto Francisco Cunha. Relativamente ao arquiteto, ao doutor arquiteto José Aguiar, tem doutoramento em conservação do património arquitetónico pela Universidade de Évora e foi investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil entre 86 e 2005. Atualmente é professor associado agregado na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, onde coordena o grupo de unidades curriculares de conservação, restauro e reabilitação em mestrados e doutoramentos. Dirige o grupo de investigação em documentação e estudos de conservação e restauro, o ARC 3D. Peço desculpa, não vou usar a denominação em inglês porque isto vai ficar feio. E é coordenador de projetos de investigação em conservação e projetos de restauro, reabilitação e monumentos nacionais. Conta com centenas de publicações, destacando-se os livros Cor e a Cidade Histórica, Estudos Cromáticos e Conservação do Património e Guia Técnico de Reabilitação Habitacional. Entre 2008 e 2011 foi presidente do ICOMOS Portugal, o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios. Portanto, estamos a falar de uma pessoa com uma vasta experiência na conservação de edifícios e de património e a pessoa, acho eu, adequada em conjunto com o arquiteto Francisco para falarem aqui um pouco então sobre a intervenção contemporânea e a identidade local, dois assuntos que, por estranho que possa parecer, têm muito valor, nomeadamente aqui no arquipélago dos Açores, onde a identidade e o património arquitetónico, chamemos-lhe assim, construído ao longo de vários séculos, muitas vezes têm problemas de conjugação com uma arquitetura mais moderna. Aqui já sou eu a falar e não a pedido da Ordem dos Arquitetos, obviamente. E quando falo aqui deste problema, não é no sentido de o entender como tal, mas das reações de muitas pessoas a determinado tipo de obras. E acho que também seria, depois no decurso da nossa conversa, interessante termos a opinião quer destes dois arquitetos convidados, quer de outros arquitetos aqui presentes, nesta dualidade entre o antigo e o novo e como é que isso contribui para o nosso desenvolvimento. Independentemente destes pormenores, passava a palavra ao arquiteto Francisco Cunha, que fará a primeira intervenção, depois o nosso convidado, o arquiteto José Aguiar, fará a segunda intervenção. Bem, boa noite. Eu estava aqui a fazer umas contas já há 22 anos, eu tinha 17 anos, portanto ainda não tenho um currículo de seu professor por falta de idade. Não. Eu vou tentar fazer uma apresentação o mais breve possível, de acordo com a Márcia, que me deu 5 minutos, eu vou tentar. Bem, se bem me lembro, o célebre programa do Vitorino Meza entre 69 e 75, eu fiz alguns trabalhos para a Câmara Municipal da Praia da Vitória, já há alguns anos, para duas câmaras distintas, uma de uma cor e a que me encomendou este trabalho que eu vou apresentar, em que não foi executado, tinha outra cor política. Esta frase era para estar inscrita em frente à Câmara, só que o calceteiro enganou-se, provavelmente, e nunca apareceu a calçada branca a dizer, se bem me lembro. Pode passar Bem, aí há uns anos a Câmara da Praia fez baseado num projeto Urbcom, não dá. Em que fez duas fases, uma fase ali que está a cor-de-rosa, que foi a primeira fase que foi completamente executada, e uma segunda fase que foi já encomendada por outro edil, que é a fase a verde, portanto praticamente abrangia a cidade toda entre a Rua Paço de Milhafra, a circular interna, aqui a zona nascente, a Rua Pato Cruz, e aqui na zona poente, a zona do Tribunal e do Centro de Saúde, da Rua da Artísia, se não me falha a memória. O primeiro projeto, por incrível que pareça, passei hoje por lá portanto, nada disto foi construído. Estão a requalificar este espaço e este projeto, entretanto, foi
mostrado à Câmara. Isto era o fim de um percurso das duas escolas, portanto a escola técnico-profissional que foi executada posteriormente, para não haver aqui cruzamento, e tinha a ver também com a circular interna e com o terminal de passageiros, que também estava previsto para ser nesta zona, porque todos estes pressupostos já vinham de trás, portanto foram feitos por outros grupo de arquitetos em que que nos deram as indicações do que era para fazer. Isto basicamente era um rearranjo da Praça de Teotónio Machado Pires, que é uma rotunda sem espírito, sem graça, e que escura, sem intervenção urbana, e que de rotunda não tinha nada porque só servia 3 ruas. Este Jardim do Ramo Grande, que é mesmo aqui em frente, também foi apresentado como uma reformulação de um projeto da Zona 1, em que se previa o corte, ou aliás, a ligação entre a Rua de Jesus, desde o Largo de Jesus, cá em cima, ao pé do antigo BCA, descer a Rua de Jesus, descer acho que é a Aniceto de Ornelas, e fazia a ligação com a frente de mar urbana, que entretanto foi construída neste momento até à Riviera. Portanto, basta ver que há algumas diferenças entre o meu projeto e o projeto que foi executado. Isto foi tudo executado, isto foi uma maquete, portanto, antes da obra, as zonas verdes se calhar não foram implantadas. Dentro do espírito da requalificação urbana foi pedido, portanto, pontualmente, pequenos arranjos. Isto não é assim tão pequeno, portanto, um deles era a requalificação dos espaços de conselho, em que funcionava só praticamente o gabinete do presidente e a zona dos espaços de conselho onde a Câmara se reunia, e que havia uma falta de gabinetes, o gabinete do presidente, da variação, portanto o presidente estava, digamos que encurralado naquele edifício, que julgo que não sofreu alterações até hoje, e isto foi um projeto que está ali entalado entre 2 edifícios classificados, a Igreja Matriz da Praia da Vitória e os espaços de conselho. Há uma escada ali monumental, portanto, no meu entender, que não leva a lado nenhum, leva ao lado da igreja, nem sequer nos orienta para a porta da igreja, para a porta lateral da igreja, portanto, o espírito do projeto era ser o mais vanguardista possível, o mais marcante, digamos assim. Isto era a parte de trás, em que cada vão daqueles, a parte sul, em que tinham excelentes vistas, porque isto depois vê-se por cima dos outros edifícios da Rua de Jesus. E tinha uma série de corredores, galerias, e demarcava a entrada da Câmara, que neste momento a entrada da Câmara é feita pelas 2 escadarias, que também, pelo que evitam, a ser reformuladas. Isto era uma outra intervenção também, o terminal de passageiros, que teria forçosamente que ficar por este sítio, por causa das 2 escolas. Depois houve uma intenção de passá-lo para junto da Praceta Dr. Machado Pires, mas eu hoje passei lá, o terreno continua a servir de parque de estacionamento. Este terreno continua devoluto, é um terreno pequeno, não sei a quem pertence, mas na altura aliás, foi aqui que era destinado para sair o terminal de passageiros que ia servir as 2 escolas. Nessa altura só havia uma ainda. Em termos de mobiliário urbano foi tudo pensado, umas coisas foram feitas, outras não foram feitas, os abrigos de passageiros para os miúdos da escola esperarem pelos autocarros. Aqui a maquete, ali efetivamente foram feitos. Houve outro mobiliário urbano que foi feito, houve mobiliário urbano já fora das zonas de intervenção, que era um palco que
infelizmente o vento levou e teve que se fazer agora os sacos plásticos que vocês agora usam como palco, que eu acho brilhante. Isto já é fora da área de intervenção, portanto foi um segundo lugar no concurso do que está lá feito, portanto da zona dos restaurantes, cá embaixo nesta zona que já estava consolidada, portanto isto foi a primeira zona a ser consolidada na parte de requalificação de toda a cidade da Praia da Vitória. Isto também é fora do âmbito, mas estava interligado com o terminal de passageiros, um pouco mais acima, aliás, em frente à porta do cemitério, e aqui isto foi executado, também tinha a ver com a reabilitação desta zona da Marina, em que não havia uma guarda que durante as festas, peço desculpa, durante as festas havia alguma perigosidade de alguém cair para a Marina, não é que alguns até poderia fazer bem, e outro tipo de mobiliário urbano, nomeadamente os bebedouros, os bancos e as papeleiras que efetivamente não foram feitas. 5 minutos? Tem mais um bocadinho? Não. Já acabou? Pronto. Todos Obrigado. respeitarem este tempo. Márcio, se calhar pedir os teus dotes informáticos para pôr aqui a apresentação do arquiteto José Aguiar. Ela estava aí já. Já está no ambiente de trabalho. Está para aqui. Bem, eu estava a contar pelo menos com 15 minutos. O senhor arquiteto está à vontade, não há problema. Era o que tínhamos combinado. Tem currículo para isso. É na janelinha aqui em baixo. Cá em Essa baixo. janelinha aqui. Exatamente. Não. Vais lá. Mais à esquerda. Para lá. Esquerda. Esquerda. Aí. Aí. Já sei. Bem, não começo. Bem, primeiro que tudo, boa noite e muito obrigado pelo convite. E está escrito em inglês, mas todos conhecem esta frase de Marguerite Yourcenar, esse grande escultor que é o tempo. E foi este o título que eu arranjei para esta conversa ao estirador. E só tenho 100 slides, portanto vai ser rápido. E vou-vos contar porque é que escolhi esta frase de Marguerite Yourcenar e dizer-vos que tenho uma dívida para com os Açores e para com esta ilha, porque em 1980 eu tinha 18 anos, também não era assim tão velho, mas, Ainda estava a chamar velho. mas já trabalhava. A minha família não é uma família muito rica, até é bastante pobre, e portanto tivemos que fazer pela vida, e eu era desenhador dos CTTs, e quando se dá o terremoto, era um dos poucos solteiros, os meus colegas casados não queriam vir, eram muitos meses, e vim para cá trabalhar depois do terremoto para fazer o levantamento dos danos, sobretudo nas estruturas de telecomunicações, que eram fundamentais, para garantir a comunicação entre as ilhas e também com o fecho transoceânico das flores para o continente. E penso que esta estadia aqui depois do terremoto e de ver o que vi e vivendo o que vivi, marcou-me para toda a vida, porque decidi, um ano depois, quando entrei para a Escola de Arquitetura no Porto, decidi dedicar a minha vida à reabilitação, à conservação do património. Portanto, penso que tenho uma dívida para com estas ilhas, espero agora corresponder. Estou ali com 19 anos, 1,78 m, 69 kg, já não é o caso. Enfim... E estamos agora, estive em Angra, agora estamos aqui em Vitória. Já não tenho 68 quilos ou 67 quilos. Sou professor, sou arquiteto e sou investigador. E vou falar destas 3 condições. O tema que me encomendaram foi a intervenção contemporânea e identidade. E eu fui aluno de Manuel Tainha, e Manuel Tainha dizia-nos muitas vezes: eu não deixo de investigar quando projeto e não deixo de desenhar quando investigo. E é um pouco isso que eu vos vou falar e, sobretudo, de alguma coisa que aprendemos e das muitas dúvidas que temos, sobretudo no domínio da conservação do património. Então, assim, muito rapidamente,
Há um século atrás nós falávamos de monumentos e hoje falamos de cidades e falamos de paisagem cultural. E até falamos mais do que isso porque, por exemplo, na Unesco já não separamos sequer o que é a classificação, por exemplo, da ecologia e do mundo natural do que é do mundo cultural. Um cientista é, com certeza, um homem de cultura, portanto, um biótipo também diz respeito às questões da cultura. E o mesmo sucede nos Açores. Os Açores foram pioneiros, com a inscrição na lista indicativa da Unesco e depois na classificação de Angra, mas depois também temos o Pico, a paisagem cultural do Pico, uma obra mista entre o homem e a natureza, enfim, todos conhecem do que isto. Agora, esta história é uma história que não é muito longa. Nós ainda temos muitos preconceitos contra as questões do património e da identidade. Eu fui formado ainda a adorar um Deus que se chamava Le Corbusier, ao qual rezávamos todos os dias nas faculdades de arquitetura, e é muito divertido ver o que é que Le Corbusier propunha para os centros históricos. Está aqui, isto é a Carta de Atenas de 33, e este é um desenho de Le Corbusier do livro que se chamava L'Urbanismo. Temos o centro histórico, um quarteirão, o que é que podemos fazer? Melhorar os interiores do quarteirão, melhorar as parcelas, mas o melhor, dizia Le Corbusier, era deitar isto abaixo e fazer arranha-céus. Portanto, somos filhos ainda. Freud, capítulo 3, a morte do pai, estamos nesse processo de matar o pai, mas ainda temos muito presente esta antinomia entre o novo e o velho. Enfim, o homem que leu o discurso de despedida de Le Corbusier, o epitáfio, foi o ministro da Cultura francês, André Malraux, que nos anos 60 fez uma das primeiras leis de proteção dos chamados centros históricos, que hoje tem uma popularidade imensa por todo o mundo. Os ingleses, por exemplo, têm neste momento 10 mil Urban Conservation Areas. Portanto, 10 mil cidadezinhas como Bath, York, Chester, que não parecem ser um problema, parecem ser uma enorme oportunidade para a economia do século XXI. Em Portugal, eu formei-me também neste contexto. No Porto, quando andei lá, estávamos a mudar completamente de perspectivas. Vêm dois planos diretores do Porto, dos anos 60 e dos anos 70, em que o que estava previsto para a zona do Porto, agora inscrita na lista para o Património Mundial, arrasá-la, pura e simplesmente ser demolida. E, portanto, muito rapidamente deixou de ser objeto de todas as vontades de destruição para ser objeto de todos os desejos. Às vezes desejos a mais, não é? Por causa dos problemas do turismo excessivo, enfim, todos sabem. E, portanto, vivemos nos anos 90, já vou nos anos 90, isto é rápido, nos anos 80 e 90 vivemos um processo muito interessante, também apanhou os Açores, que foi a criação, pela primeira vez, de gabinetes técnicos, de arquitetos, de engenheiros, que localmente faziam planos de salvaguarda, que também surgiram aqui nos Açores. Mas também surgiram problemas. François Chouet, num livro ainda recente sobre os problemas do património, diz que o património agora está a ser pretexto de uma indústria consumista muito ativa, que está muito pouco interessada na salvaguarda e nas questões culturais, e está muito interessada na produção muito rápida de dividendos. Há uns anos a minha mulher levou-me para a República Dominicana, coisa que eu detestei porque a água é muito quente, e enfim, estava num daquele resort de luxo que nos metem umas pulseiras e comemos e bebemos como perdidos, mas ao fim de 3 dias já estava um bocadinho farto. E ela olhou para mim, epá, já não aguento mais, a tua cara, vamos ali a uma vila medieval. E fomos a uma vila medieval, eu todo contente, caminhonetes cheias de franceses, espanhóis, portugueses, e lá chegámos a uma vila medieval. Eu, no meio do caminho, comecei a desconfiar. Espera aí, pois a República Dominicana foi descoberta pelo Colombo, como é que pode haver vilas medievais? Mas havia Altos de Chabon, com anfiteatros gregos em ruínas e tudo, por trás mora o Júlio Iglesias. Portanto, era uma aldeia falsa onde nós, europeus, estávamos todos contentes a viver este património. Na China está-se a fazer o mesmo. Portanto, na China estão a fazer neste momento vilas históricas, como o Shanghai Times, e se nós tratarmos mal o nosso património, se calhar é melhor ir à China ver as vilas falsas. Porque no nosso próprio património, por exemplo, como Tomar, às vezes tratamos Tomar com estas feiras do chocolate, peço desculpa, Óbidos, é pressa, numa verdadeira desnalização. E eu fui ao Google ver quantas feiras medievais temos em Portugal e depois desisti. Já são mais das que cabem no Google. E outra coisa que está a acontecer, como todos sabem, que nós muitas vezes chamamos reabilitação ao que não é. O fachadismo não é reabilitação. O impedir que uma arquitetura contemporânea tenha um rosto, para mim, é um crime.
E impedir que uma arquitetura do passado perca o seu interior é perda de alma. Portanto, confundimos alhos com bugalhos. Chegamos à minha vida e, portanto, um dos grandes trabalhos que eu procurei fazer dentro do LNEC foi um guia de reabilitação habitacional. Quando o INH foi extinto e surgiu o IRU, é um dos primeiros grandes manuais que fizemos, ainda recomendo. E depois, neste momento-chave, deixei este livro, saí do LNEC e fui para a Faculdade de Arquitetura, onde comecei outra carreira, no momento-chave, a meio da vida. Com 45 anos, falei com a minha mulher, esta hipótese, não sei o quê, tive uma sorte muito grande, porque a meio da vida continuei a fazer o mesmo, porque eu também já era professor antes e continuo a investigar agora, mas fui para a Faculdade de Arquitetura. E com os meus alunos, agora de uma maneira bastante mais divertida, continuei esta paixão. Vêm os meus alunos na fábrica de manutenção militar, ainda antes destes sonhos que agora estão a ser feitos. Todos os anos publicamos com os nossos alunos livros digitais sobre as nossas experiências. Isso é uma das coisas que a mim me irrita solenemente nas universidades, é ver passar gerações e gerações e nada ficar. Portanto, os meus alunos não fazem isso. Os meus alunos, todos os anos, fazem livros digitais, onde publicam os seus trabalhos, aprendem a publicar, aprendem a fazer portfólios e é uma grande diversão. E escolhemos temas estratégicos. Durante 3 anos foi, por exemplo, o património industrial, que ninguém liga, o património militar, o património conventual, enfim, o património doméstico. Portugal é um país que trata muito mal o património doméstico. As casas, os passos, as casas nobres. Se formos à Inglaterra, vemos a diferença que nos separa. E agora queria-vos falar de 3 ou 4 temas do século XXI que nos levam a pensar de maneira um bocadinho diferente do que pensamos no século XX. Lacunas. Lacuna é um buraco num tecido cognitivo, num tecido comunicacional. Uma lacuna é como termos um poema ao qual faltam palavras. E, portanto, quando trabalhamos em património, as lacunas é o nosso campo de trabalho, porque há sempre estes vazios. E, perante uma lacuna, numa pintura hoje, o que nós fazemos é o chamado trateggio, ou seja, preenchemos esta lacuna usando azul, ciano e magenta, pequenos riscos, que só perto que vemos é que é uma intervenção contemporânea. Quando recuamos, vemos o tecido cognitivo, o poema que ali está escrito. No entanto, na arquitetura as coisas não são bem assim. E no século XX, nós muitas vezes vemos mais a obra contemporânea do que víamos a obra o poema original. E, portanto, aqui há algumas mudanças e eu chamo a esta nova procura uma arte da imperfeição. Ou seja, no século XX nós procuramos quase tudo acabadinho de novo, tudo muito bem industrialmente produzido e esquecemos-nos deste lado mais humano. Na cultura japonesa há uma tradição, o wabi-sabi, kintsugi, nigen-koku, que significa património vivo. O Álvaro Cisa Vieira, por exemplo, é património vivo deste país e da arquitetura. O wabi-sabi é, por exemplo, termos um vaso de família que cai e que é reconstituído com cobre, com ouro, ou com prata. E nós também tínhamos um kintsugi à portuguesa. Lembro-me bem na minha terra, na minha vila, eu sou do norte, já repararam pela pronúncia, que também praticávamos isto. Nós não substituíamos tudo pelo consumismo mais exasperante e, portanto, nós recuperávamos e englobávamos as coisas. Eu penso que esta tradição temos que voltar a ela. E, portanto, um dos imperativos, penso eu, do século XXI é procurar uma relação muito mais calma, muito menos distante entre o tempo e entre a contemporaneidade e o passado. E isto começa-se a notar numa série de obras. Por exemplo, o atelier francês Chartier e Corbason, Maison de l'Architecture, a Casa dos Arquitetos Franceses, em Paris, em que vemos uma antiga construção religiosa que foi cuidadosamente restaurada, que não tinha cobertura e não tinha piso. É feita uma cobertura perfeitamente integrada e um piso altamente sofisticado que permite bailaricos, teatros ou uma conferência recorrendo à tecnologia contemporânea. O Matadeiro, em Madrid, outro caso muito interessante, um matadouro de animais que teve um incêndio e, portanto, teve uma intervenção mínima, de custo absolutamente mínimo, onde até as marcas do tempo, dos fogos, da passagem do tempo dos edifícios foram preservadas. Ou, por exemplo, o David Chipre fez o Neues Museum, uma obra também absolutamente extraordinária, onde temos contemporaneidade e temos conservação e restauro muito atento e cauteloso.
o tipo de desenho que é praticado, a relação entre os tempos, que já não é antagónica, já não escrevemos as palavras que faltam no poema, a rosa Pokémon ou verde radioativo, é uma integração absolutamente natural, partes novas, partes antigas, em que a cor, a experiência das superfícies é cuidadosamente tratada. Em Portugal, esta tendência já se estava a desenhar no século passado. Eu fui aluno de Fernando Távora, e não me esqueço disso, e Távora já nos ensinava esta lição. Por exemplo, Santa Marinha da Costa, que é pensada e projetada de uma maneira absolutamente genial. Távora diz, como é que este convento queria crescer? Eu vou desenhar aquilo que ele quer, e, portanto, simplesmente propôs uma expansão absolutamente notável. Ou as suas intervenções no GTL de Guimarães, durante muito tempo funcionou aqui, o local onde as pessoas eram recebidas e onde lhe eram mostrados bons exemplos. Nós não podemos pedir aos particulares, temos que pedir com a mesma moralidade e tem que ser com a maior das qualidades possíveis. Portanto, a Câmara de Guimarães mostrava aqui, num exemplo exemplar, aquilo que se devia pedir a todos os que atuavam nesta zona. O cuidado de reutilizar o mais possível, não é substituir antigas janelas cheias de histórias por janelas novas, fazer assemblagens com pequenas partes de madeira que completam e que continuam, e esta tradição, digamos assim, está a crescer, e há toda uma geração de novos arquitetos portugueses, como o meu amigo José Adrião, que trabalhou muito tempo também com o Pedro Pacheco, com quem eu trabalho agora muito, e que vos mostra, por exemplo, a intervenção na Rua dos Franqueiros, um edifício pombalino com uma construção absolutamente notável e construção que permite todo o design o mais contemporâneo possível, e eu até acho que o valoriza mais se a preservarmos e se não a substituirmos. Percebe-se perfeitamente quais são as madeiras originais e quais são as novas madeiras, com a maior das simplicidades possíveis. Outro tema, palimpsestos. Quando trabalhamos em património, nós trabalhamos com livros escritos sobre livros. Um palimpsesto é um livro que é escrito sobre um pergaminho ou sobre uma pele de animal que é raspado e outro livro se escreve. Hoje temos scanners de alta resolução, lasers de alta resolução, temos software de espiões, então no momento em que eu estou a falar está a ser descoberto no mundo um livro perdido. Eu vi isso em Israel, está a acontecer, não é ficção científica. Porquê? Porque nós vemos como é que o papel, a estrutura molecular foi tocada, portanto estamos a descobrir livros perdidos. Ora bem, a cidade histórica e o património é um palimpsesto. São livros escritos sobre livros que devemos tentar preservar. Por exemplo, Tomar, o filho que quer matar o pai e, portanto, põe cor sobre os desenhos do pai, dos vários claustros de Tomar, e, portanto, está a surgir dentro do património um namoro que foi interrompido. No século XIX nós dámos-nos muito bem com os arqueólogos, éramos a Real Sociedade dos Arqueólogos e Arquitetos reunidos, depois as coisas não correram muito bem, houve momentos de uma certa tensão, mas neste momento está a haver outra vez este reacender deste namoro, e a arqueologia da arquitetura é um método fundamental para percebermos as construções, a sua evolução no tempo e a sua materialidade. E, portanto, está a haver imensa investigação neste domínio, como está também a haver nas questões da construção. No século XX, penso que discutimos muito o utilitas e a venustas, as questões da função e da beleza, e penso que a arquitetura contemporânea do século XX esqueceu o lado firmitas. E a firmitas é a construção, a economia, e não podemos separar a arquitetura estes três elementos essenciais. O que é que eu quero dizer com isto? Quando Brunelleschi teve que resolver este drama, com uma coragem incrível, uma cidade, Florença, decidiu fazer esta extraordinária catedral que não sabia como concluir. Mas sabia que Deus ia ajudar, e Deus pôs cá na terra Brunelleschi, que desenhou uma solução incrível, de um caixotão, como vocês sabem. Muita coisa desta ainda não sabemos, estamos a descobrir pouco a pouco, enfim, mas isto era uma conferência, 1 hora sobre isto, os truques que o Brunelleschi inventou, mas conseguiu resolver este drama. Portanto, esta catedral e esta cúpula não é só bela. A sua construtividade, a ciência com que foi feita, os saberes que estão por trás, têm tanto ou mais valor do que o objeto. E, portanto, sob o ponto de vista da construção, nós estamos a mudar de estratégia. Em vez de fazer mais, nós agora procuramos fazer menos. E adotamos um princípio que é o princípio da intervenção mínima. Se puderes fazer menos, não faças demais.
O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, nós tivemos inúmeras intervenções, também nos Açores, já agora, porque depois do sismo foi preciso reconstruir e muito depressa, e portanto, evidentemente, usamos muito betão, e depois descobrimos que isto também tem custo, porque o módulo, por exemplo, de vibração do betão, como vocês sabem, não é o mesmo das alvenarias, e descobrimos mais tarde que isto pode ter consequências. Mas no século XX, o que é que fizemos muitas vezes? Tínhamos catedrais góticas, que foram todas recheadas a betão, que levantam os problemas. E um dos principais problemas é que descobrimos que o betão é muito menos duradouro do que julgávamos. E porquê? Não só por causa da corrosão, mas também por causa da altíssima alcalinidade do próprio betão, que provoca a corrosão do aço, ele expande e temos problemas. Porquê? Porque ele adere tanto às pedras que não o conseguimos separar. E, portanto, qual é a revolução que está aqui a acontecer? A engenharia deixou de ser uma inimiga, passou a ser uma amiga, começou a usar técnicas, por exemplo, que se usa na manutenção dos aviões. Nos aviões de antes nós desmontávamos todos e voltávamos a montá-los todos, lembram-se? Agora não, agora temos software, temos sensores, temos técnicas não invasivas que estão a ser aplicadas à engenharia e à arquitetura. Por exemplo, temos um grande investigador neste domínio, que é o professor Paulo Lourenço, que, como agora usamos lasers e fotogrametria digital, já vos vou mostrar também muito rapidamente, consegue ligar as coisas e consegue fazer diagnósticos. Consegue ver, por exemplo, se uma parede está grávida ou não. É chato quando está grávida, porque significa que há problemas nas amorrações. Portanto, conciliando tudo isto, os engenheiros agora conseguem fazer intervenções cirúrgicas, permitindo que a construção se mantenha em funcionamento. Isto tem valor ecológico, tem valor cultural e tem valor, evidentemente, construtivo. Económico. Enfim, o vosso laboratório regional também tem alguma investigação neste domínio e fê-la depois dos sismos. Isto foi-me cedido pelo Nuno Lopes, um grande amigo, que foi diretor aqui de Cultura durante muitos anos. E na nossa universidade começamos a investigar muito neste domínio e começamos a publicar muitos trabalhos sobre técnicas tradicionais de construção. Como vem aqui, e ajudamos, isto são trabalhos de alunos meus, também do Porto, onde eu também sou professor. E, portanto, estamos a fazer, no fundo o que nós fazemos é, tentamos que cada aluno deixe um tijolinho para uma construção de saberes e de conhecimentos que nos permita saber mais sobre os nossos antepassados e sobre as suas. Porque sabendo e conhecendo, evidentemente, salvamos melhor. Fazemos muitas experiências de reaprender as pinturas antigas, por exemplo, de fingidos, o adobe, a taipa, enfim, em Portugal e no Brasil. E fundamos, há uns anos, a Sociedade Portuguesa de História da Construção, juntamente com engenheiros, a sede no Instituto Superior Técnico, e o objetivo é sensibilizar todos os nossos agentes, os engenheiros, arquitetos do mundo da construção, os construtores, e fazemos encontros que andam já indo pelo mundo. Bem, já me estou a alongar muito, mas mais 2 ou 3 coisas muito importantes para o século XXI. Compatibilidade. Descobrimos que é muito importante usar os materiais e as técnicas tradicionais, não é só por causa do fado e da saudade, é porque temos problemas de relação química e higrotérmica entre materiais diferentes. E, portanto, temos todo o interesse em resolver lacunas com materiais o mais similares possíveis do ponto de vista físico-químico. Portanto, é ciência, não é saudade e não é fado. E um projeto meu e do Pedro Pacheco, o restauro do Palácio de Valde-Flores, que na verdade não é palácio nenhum, é uma casa, mas dizer que é palácio marca sempre alguns pontos, sobretudo na ajuda do Estado, e portanto, tínhamos problemas de abóbadas, e evidentemente estudamos isto, pensamos várias soluções, metal, betão, e depois chegamos à conclusão que o mais lógico era pegar nos mesmos tijolos e reconstruí-los do mesmo modo, que foi o mais económico e o mais eficaz sob o ponto de vista de conservação futura do monumento. Monsaraz, também fizemos o projeto de restauro das muralhas de Monsaraz e descobrimos uma barbaquã, que vocês veem aqui, que reconstruímos, e percebe-se perfeitamente o que é intervenção contemporânea, mas procuramos usar a mesma gama de pedras, procuramos a maior naturalidade possível, evitar a todo custo a falsificação histórica. Portanto, quem vir com atenção ver perfeitamente o que é contemporâneo e o que é que não é, mas procurando esta similitude, esta familiaridade perdida no século XX. Mais alguns pormenores da nossa intervenção em Monsaraz, uma escada nova, contemporânea, ninguém fazia degraus de duplo desenho como aqui vemos, e percebe-se perfeitamente, aliás, reparem que nem sequer uma coisa toca na outra,
A certa altura, nesta escada, tivemos que redesenhar isto tudo, o colega sabe como é que é. Tínhamos uma escada muito mais imponente e depois descobrimos que na Idade Média subiam por aqui, punha aqui um pé, aqui outro, então acabamos por redesenhar tudo para poder recuperar os 3 degraus da Idade Média talhados na pedra. Reversibilidade e durabilidade, não faz muito sentido estar a usar betão, que os engenheiros dizem-nos agora, por exemplo, barragens que estavam calculadas para durarem dos 150 a 200 anos, neste momento estima-se em metade do tempo, 75 anos. Portanto, não faz muito sentido intervir em peças que têm 5 séculos ou 8 séculos com materiais que têm muito menos expectativa de durabilidade. Mais uma vez, Monsaraz, descobrimos uma porta falsa. Isto era muito típico nas fortalezas portuguesas. Havia sempre uma porta chamada Porta da Traição, onde às vezes os traidores entravam, ou quando nós queríamos trair, fugíamos. Reabrimos esta porta. A porta permitia-nos ver a paisagem extraordinária, porque Monsaraz é um sítio extraordinário, mas muito virado para dentro. Foi isso que fez a Direção-Geral de Edifícios. Nós queríamos abrir Monsaraz, queríamos pôr Monsaraz em contato com as fortificações modernas que existem ali. Portanto, desenhamos esta pequena escada, que funciona um pouco como um auditório, e, a certa altura, tínhamos que resolver a ligação. Provavelmente, originalmente, isto era uma escada de madeira, que não sabíamos, não fazia sentido inventar, então desenhamos uma nova escada de cortante, de ferro oxidado, e que se retira a qualquer momento. Portanto, esta escada só está pausada e a qualquer momento pode ser retirada. Tivemos que desenhar também a iluminação de Monsaraz, que era um desastre. Porquê? Porque ficámos na casa do embaixador, abrimos a janela e levámos com 2000 watts nos olhos, o que não é muito agradável. Então fizemos uma nova iluminação onde passamos 2000 watts para 8 watts. E não é temperatura de 5 ou 6 mil Kelvin, é temperatura, como deve ser a temperatura de uma cidade histórica, uma temperatura de luz de 2400 a 2700 Kelvin, é a luz do fogo ao qual o ser humano se habituou durante milénios e que valoriza esta imagem. E ao mesmo tempo, evidentemente, sendo um material moderno, nós fomos procurar cores que já estavam na alvenaria. Reparem que estas pedras, estes xistos, têm óxidos de ferro, portanto, quase que naturalmente havia uma integração. O conhecimento e o desenho, no século XX, quando desenhávamos muito bem, desenhávamos assim. Isto é o projeto do restauro do Arca do Rei Augusto, em que eu colaborei, com o ateliê do Alexandre Alves Costa e do Sérgio Fernandes, que foram meus professores no Porto. E, se fôssemos muito bons, até punhamos a estereotomia das estátuas. Mas hoje nós temos fotogrametria digital e temos laser, e nós podemos outra vez restituir a beleza do carvão, da estereotomia das pedras ao desenho. E, portanto, com lasers conseguimos fazer este tipo de desenho e com este tipo de técnicas podemos também fazer diagnóstico. Podemos saber se há ataque biológico, se há água, e uma das coisas que agora não nos dão, a nós arquitetos, é tempo. Quer dizer, agora tem que ser tudo muito rápido, tudo muito barato e tudo muito sem tempo. E, portanto, nas fases de desenho e de levantamento, nós temos que maximizar ao máximo a possibilidade de ganhar informação. Fortaleza de Jurumanha, que também fizemos um projeto. O que vem é uma rede de laser que permitiu a sua rápida digitalização, que nos permitiu imediatamente fazer topografia. Portanto, não foi preciso contratar topógrafos. Conseguimos, através destes métodos, passar imediatamente para a topografia. Conseguimos criar modelos de alta resolução. Estávamos no Covid. Imaginem o que é longe, com várias equipas, sem poder reunir. Portanto, tínhamos reuniões imersivas digitalmente, e este é o projeto que fizemos, o projeto de restauro com a Taipa. Isto era outra conferência, mas não dá. A fotogrametria digital da Casa de Valflores, portanto, estes modelos de alta resolução que agora aplicamos, que nos permite fazer, e o que estamos a fazer não é desenho abstrato, é a realidade objetiva. Cortes. E por fim, estou quase no fim, cor e luz. E aqui volto outra vez à Angra do heroísmo. Um livro de Corbusier, quando as catedrais eram brancas, e hoje sabemos que não eram brancas, as catedrais eram todas pintadas, inclusive a pedra. O processo de morte do pai, Erland Brandenburg, um livro quando as catedrais eram pintadas. Portanto, estamos neste processo freudiano. Estamos a descobrir que os templos branquinhos, verdadeiros, não sei o quê, afinal eram todos coloridos, eram pintados. Sabemos isso há muito tempo, desde o século XIX. O próprio Louis Corbusier, que os arquitetos que fazem arquiteturas só brancas e que se vestem de preto muitas vezes esquecem, mas que era um grande apaixonado pela cor, que aplicou intensamente. Aliás, há um tratado de arquitetura de cor
do Corbusier, que não é conhecido, infelizmente é caro demais, é publicado na Suíça, mas Corbusier tem tratados de aplicação de cor e arquitetura absolutamente notáveis. Alguns deles nós já aplicamos. Inclusive o Guggenheim, quem conhece Nova Iorque sabe que é branco, não era nada branco, era amarelo ocre. O projeto original do Guggenheim, do Frank Lloyd Wright, descobriu-se há relativamente pouco tempo, na operação de restauro, era amarelo ocre. Bem, neste domínio eu não nego que comecei a entusiasmar muito por estas questões, tentar descobrir a cor de Lisboa, a cor de Sintra, a cor de Évora, ir para o laboratório e tentar aplicar técnicas da conservação de pintura mural, não é nada de novo isto. A novidade para mim foi aplicá-la à arquitetura, porque isto aplicado sobretudo era à pintura mural. Descobrir que um edifício onde estavam registadas 3 ou 4 cores, na verdade tinha 20, 30, 40 cores, e consegui estudá-las e com isto fazer cartas cromáticas, das primeiras que se aplicaram em Portugal, como por exemplo na Encosta do Castelo. E aqui é evidente que nós podemos aplicar as cores que quisermos. O ser humano tem capacidade de discernir 6 milhões de cores, mas pelo menos aqui temos uma base de relação com o colore loce, com a cultura dos lugares, que muitas vezes era muito estrita. As cores que nós aplicávamos eram as cores que existiam nas terras dos lugares. Ninguém mandava vir tintas da China, como hoje fazemos, estas tintas industriais. As terras eram produzidas com as terras locais e eram pigmentos excelentes, porque a terra já foi tudo, já se degradou e, portanto, tem uma resistência química absolutamente extraordinária. E aqui outra vez os Açores, porque quando vim aqui para os Açores conheci um homem extraordinário, que infelizmente já faleceu, o arquiteto Pedro Abreu, e professor, e depois tivemos uma carreira muito... Eu fui professor da Universidade de Luzia, ele também, fomos-nos cruzando, e o Pedro Abreu, quando esteve aqui em Angra, resolveu fazer uma tese de doutoramento sobre isso, que vos recomendo, está disponível online no repositório da Universidade de Luzia do Porto. Percebeu que no processo de reconstrução da Angra nós estávamos a usar técnicas industriais muito rápidas e estávamos a perder a cor. E contou-me o Pedro Abreu que uma das coisas que mais o tocou na vida foi ver aqui em Angra uma conversa entre 2 vizinhos, em que um vizinho pergunta para o outro: ó vizinho, de que cor é que quer que eu pinte a minha casa? E o outro: porquê? Mas porquê é que me está a pedir isso? É porque o senhor é que está a ver, portanto diga-me de que cor é que gosta, porque assim é que deve ser. Eu vejo a cor da sua, o senhor vê a cor da minha. Ele achou isto delicioso, de uma elegância inexcedível, entusiasmou-se muito por isto e começou a fazer um trabalho extraordinário para tentar perceber o que aconteceu em Angra. Publicou uma tese de doutoramento, andou a procurar os vestígios e fez cartografia onde se pode ver o gradual desaparecimento da cor, que felizmente, com as minhas vindas agora aos Açores, pela amizade dos meus colegas, a quem eu agradeço, estou a redescobrir que está outra vez a reaparecer, ainda bem. Este estudo da cor é só uma ponta do iceberg, porque nós éramos muito mais ricos e não só em cor. Por exemplo, Portugal tinha imensos grafitos. Dirigi uma tese de doutoramento, a Sofia Salema, a minha colega professora em Évora, sobre os grafitos. O que é que são os grafitos? São renatos em relevo, jogos de claro escuro, que, como vocês veem aqui, e que estamos a descobrir uma coisa que não sabíamos há 20 ou 30 anos atrás. Porquê? Porque muitos destes grafitos estão todos pintados e caiados por cima e perdemos completamente o seu conhecimento. E os grafites são uma técnica sofisticadíssima que nos leva à Florença, que nos leva à República Checa, mas que também temos em Évora, temos em Coimbra, temos, enfim. E isto levou-nos a pensar noutra coisa. E se conseguíssemos salvar estas superfícies em vez de as substituir? Os meus colegas arquitetos, a maior parte deles põem nas memórias descritivas: picar até ao osso. Bem, se picamos até ao osso, desaparece tudo, não fica lá nada. Então começamos a pensar, e se desenvolvêssemos técnicas relativamente económicas em que resolvêssemos as lacunas com novas soluções compatíveis e mantivéssemos os originais. Isto deu origem a uma tese de doutoramento da Marta Lins Tavares, e começamos também um processo de estudar os pigmentos, as técnicas construtivas. A Milene Gil Duarte, uma tese extraordinária sobre os pigmentos, as terras usadas no continente, e um dia espero que nos Açores alguém faça algo semelhante. Onde se levantaram os sabés, muitas destas senhoras infelizmente já morreram, já desapareceram, portanto estamos numa altura crucial em que se não fizermos isto, em breve não teremos mais. Palácio de Queluz, tradicionalmente ocre ou rosa. Ao tirarmos aquela estátua, descobrimos por trás que havia um resto de reboco com um azul horizonte, que é um esmalte plau, é um cobalto metido em vidro, e o Palácio de Queluz já depois restaurado. Uma cor muito usada em Roma, por exemplo, esta cor do horizonte.
Outro exemplo muito recente, que nos pediram ajuda, São Carlos em Lisboa, tradicionalmente pintado de ocre. Descobrimos uns vestígios de que ele era azul e verde e foi recentemente restaurado. Ops, peço desculpa. Vocês veem ali antes e depois do restauro e penso que funcionou muito bem. Um projeto nosso também em Lagos, do restauro da Fortaleza de Lagos, é tentar fazer peças contemporâneas que não alteravam ninguém, porque a história acontece, nós não podemos regredir no tempo, e, portanto, regredir no tempo e fazer hoje peças que são próprias de há 2 séculos é um processo de falsificação histórica. Mas tentar neste processo usar a contemporaneidade e quase não distinguir o que é novo do antigo, antes e depois do projeto. E já agora tentar manter todos os rebocos desta fortaleza, resolvendo as lacunas, afinando as cores e para isso fazendo ensaios de durabilidade, porque tem o mesmo problema aqui dos Açores, que é os cloretos, e está muito próximo do mar, e portanto tentar fazer no próprio projeto testes de argamassas para ver o que é que resulta. E por fim, o último tema, prometo que me calo, a questão da luz, que está a ser uma questão muito importante hoje. Estão-nos a vender os LEDs como se fosse o XPTO e esquecem-se que não temos que discutir só questões de energia, temos que discutir questões de qualidade para a visão humana. E estamos a fazer muitas vezes iluminações de centros históricos de baixo para cima, o que é uma anormalidade, e da qual resulta estes efeitos fantasmagóricos que vocês veem ali. Isto é um célebre cartaz da General Electric que nos mostra este presidente americano com a luz como deve ser de cima e a luz como não deve ser de baixo. Enfim, este efeito Frankenstein que muitas vezes estamos a aplicar. Luzes não apropriadas. Os meus colegas com quem trabalho, todos os dias, João Pernão, o Pedro Pacheco, no ateliê, no estirador, mas também na investigação e também no ensino, porque eu não consigo separar as coisas, com uma luz que não permite ver a cor e uma luz que permite ver a cor. E aqui esquecemos-nos. Esquecemos-nos que nós usamos muito menos luz, éramos muito mais ecológicos, que a luz era a luz da chama, à qual o ser humano se habituou durante milhares de anos. Nós não estamos habituados à noite a ter luz do dia. Os putos ficam histéricos e os adultos também não conseguem adormecer, não me admira nada. Então, tem a luz. O corpo humano não se adapta a essa luz e, portanto, temos que resseguir menos luz, temperaturas de luz controladas, luz que era reproduzida muitas vezes por espelhos nos ambientes, usámos muito os espelhos, e luz que é absolutamente fundamental para os interiores portugueses, de azulejos, de talha dourada, que não se vê se temos luzes indiretas ou excessivas. E que nós aplicamos todos os dias no ateliê, como é evidente. Estudos de cor e de materiais para a Fortaleza de Jurumenha, depois estudos de luz para a Jurumenha. Um dos erros que fazemos nesta iluminação é usar luz a mais e muitas vezes não iluminamos o sopé destas fortalezas. Se beberem uns copos e se vierem para Monsaraz, parece que estão a ver uma nave espacial. Os encontros imediatos, 7º grau, tudo ali a flutuar no meio do Alentejo. Portanto, temos que pensar nisso. Descobrimos que podemos usar muito menos luz e começamos a fazê-lo. Restauro da Fortaleza de Monsaraz, os pequenos pilaretes com a cor da pedra, 8 watts, tinha 2000 watts, passou para 8, e até tem o cor das vacas e dos líquens. E pronto, calei-me com a última frase do Orlando Ribeiro. Orlando Ribeiro, no fim do Portugal, Mediterrâneo e Atlântico, tem esta frase muito bonita que diz: afigura-se-me que há 2 formas de olhar para as rápidas transformações por que o mundo passa. Muitos veem sobretudo o que muda. Eu tenho muitos colegas arquitetos que estão completamente obcecados com o processo da mudança. Mas depois diz assim o Orlando Ribeiro, e outros que, apesar das mudanças, permanecem. Muito obrigado. Depois desta aula magistral do professor José Aguiar e também todos os exemplos que o arquiteto Francisco Cunha nos trouxe daquela que poderia ser hoje a Praia da Vitória, parece-me que há mais do que temas suficientes para que possamos conversar aqui há algum tempo. Eu, como bom moderador, deixei o mais importante em casa, que foi o relógio, portanto não faço a mínima ideia em que tempo é que estamos, mas acho que ainda temos sensivelmente meia hora, mais coisa, menos coisa para conversarmos. Não sei se já alguém quer iniciar esta conversa. Pedi a todos, como vos disse no início, que fossem dentro do possível sucintos, para que todos tenham a mesma oportunidade de intervir e conversar
com os arquitetos José Aguiar e Francisco Cunha. As hostilidades, portanto, o silêncio lá ao fundo, eu não sei se há microfone. Há ali um microfone. Muito boa noite. Eu gostaria de lembrar que se diz popularmente que de médico e louco todos temos um pouco. Eu de louco tenho alguma coisa, de médico também, mas de arquiteto não tenho nada. E isto para lembrar que tenho tudo da Praia da Vitória. Eu sou tudo da Praia da Vitória. E da Praia da Vitória existe uma coisa que se chama o Ramo Grande. E no Ramo Grande existe uma chamada arquitetura popular do Ramo Grande. E esse é um património que a praia tem, e é um património que se tem que chamar a atenção para ele. Ele precisa ser conservado, ele precisa ser estudado, ele precisa ser mostrado. A Praia da Vitória, se começa a desprezar as coisas boas que tem, fica sem ter nada. E a Praia da Vitória tem que descobrir a sua vocação, que é ocupar aquilo que tem e elevar aquilo que tem. Não vejo aqui discutir nada sobre o património da Praia da Vitória. Falou o arquiteto sobre algumas coisas sobre a cidade. Não me interessa muito que a Praia da Vitória seja cidade. Não me interessa muito que a Praia da Vitória seja imitação de outras cidades. Interessa-me que a Praia da Vitória seja a vila da Praia da Vitória, que eu sempre conheci, e que respeite aquilo que tem de bom. E o que tem de bom são a sua cultura, a sua tradição, a sua arquitetura. Até a raça do Ramo Grande existe. Ninguém fala, quando se fala em arquitetura, eu espero que referissem um pouco a isso. Eu gostaria de ouvir opiniões de quem conhece mais do que eu, de arquiteto não tenho nada, mas que dissesse alguma coisa sobre isso. Até sobre a vontade política que há em conservar ou não isso. Eu ouvi até nas campanhas eleitorais para a Câmara da Praia, da nossa praia, alguém a lembrar que seria bom criar um centro interpretativo da arquitetura do Ramo Grande. Não sei se foi a força que ganhou ou se foi a força que perdeu. Eu sei que isso é uma ideia que desapareceu, que se faz em tempo de eleições, em tempo de manifestar vontades que depois nada dão. Portanto, gostaria de introduzir aqui esse tema. Vale ou não a pena trazer para a discussão, para o ensino, para a investigação, para o cuidar a arquitetura popular do Ramo Grande? Por aqui me fico a ouvir a vossa opinião. Muito bem, temos então aqui já uma primeira pergunta com várias vertentes. Não sei quem quer começar da... A arquitetura popular do Ramo Grande, o Sr. Doutor, como sabe, já está relativamente estudada e tem uma arquitetura vernacular que não tem nada a ver com política, é uma vertente privada do que existe, da arquitetura, das casas que existem no Ramo Grande. Portanto, basta ir daqui até às Fontinhas e Lajes e um bocadinho ali do Cabo da Praia, e encontramos exemplos que estão bem conservados da arquitetura. Em relação ao gado do Ramo Grande também, embora o tema se calhar não é bem enquadrado neste espírito, mas também julgo que há alguma proteção em relação a essa raça. Sr. Professor, tendo em conta esta intervenção, tendo também aqui em conta esta primeira resposta do arquiteto Francisco Cunha e tendo em conta tudo aquilo que nos explicou e dando aqui tempo também às pessoas que estão na plateia para refletirem sobre o assunto e formularem algumas questões ou algumas intervenções, o Sr. Doutor colocava aqui a questão da preservação de um património que tem séculos de história. Há bocadinho falava também aqui, na sua experiência, de não intervir em demasia para preservar, mas tivemos aqui o arquiteto Francisco Cunha, que mostrou vários exemplos, nomeadamente no edifício de Espaços de Conselho, de uma intervenção contemporânea, conjugada com um edifício histórico e, no caso, classificado. Como é que é possível preservar esta memória que falava o Sr. Doutor, esta memória deste estilo arquitetónico que ficou conhecido como do Ramo Grande, e também trazer algum desenvolvimento, algum progresso? Em suma, como é que os proprietários daquelas casas vão beneficiar dessa preservação e vão dessa forma perceber que preservar até faz sentido dentro das regras que nos mostrou aqui ao longo da sua exposição? Bem,
Eu acho que estou inteiramente de acordo, porque a primeira questão que eu acho que se tem que colocar aqui é o conhecimento. Se nós não conhecemos, não apreciamos, nós não gostamos, não amamos aquilo que não conhecemos. Portanto, a primeira coisa em que devemos investir é no conhecimento. Percebo que já há alguns estudos sobre isto. A arquitetura vernacular dos Açores começa a ser conhecida. Houve o estudo do levantamento da Ordem dos Arquitetos, com o Vítor Mestre, enfim, claro. E tem havido pouco a pouco investimento nisso. Eu diria que o primeiro investimento é conhecer, porque se não conhecermos e se não estudarmos, não é possível adjetivar e dar valor. A segunda questão que eu colocaria é que no século XX, nesta antinomia, século XX-XXI, nós privilegiamos intervenções onde a questão funcional era muito importante. Ou seja, queríamos muito rapidamente resolver problemas funcionais, adaptar para um uso, e muitas vezes nessa intenção descuramos outros aspectos. O que nós percebemos foi que neste caminho demasiado rápido perdemos muita coisa. E, por exemplo, neste momento na Inglaterra, casas que foram restauradas com mais cuidado e com mais atentamente a estas questões, hoje têm um valor económico muito superior. Ou seja, quando se investiu para ter um rápido uso e tirar partido do uso, alterou-se muito. Mas quando se preservou, ou quando se preserva, olhando para uma outra distância, o próprio valor económico supera a mais longo prazo. Portanto, isto é um bocadinho teórico, mas para dizer que neste momento valorizamos cada vez mais o manter, o cuidar destas construções sem excessivas transformações. E nada nas minhas palavras fala em falsificações ou falsos históricos ou estar a inventar uma coisa que não pode ser inventada porque já desapareceu. Nós temos é que manter o que temos e tratar o melhor possível. Mais intervenções? Este silêncio torna-se atroz. Com tantas pessoas da área e não só, eu, que não percebo de arquitetura, fazer aqui os gastos da conversa é um bocado complicado. Só um minuto para o microfone a chegar. Se calhar eu pedi aos intervenientes que utilizassem os seus microfones, que calhar era mais fácil. Boa noite. Eu não percebo nada de arquitetura, mas gosto de ver e de observar. E não tem diretamente a ver com isto, mas tem a ver com a arquitetura em geral. Eu não sei se lhe posso chamar uma arquitetura comunitária ou não, se isso existe dentro dos conceitos da arquitetura. O que é que eu quero dizer com isto? É que eu tenho ficado um bocado perturbada, digamos assim, com o facto de se construir casas e se colocarem as casas dentro de muros que ninguém vê, ou algumas que já existiam e que se constroem muros por fora. Se nós tivéssemos no nosso passado casas assim, o que era a arquitetura? O que é que nós sabíamos da arquitetura? O que é que nós observávamos e como é que nós nos sentíamos? Então, como é que vai ser o futuro dos nossos descendentes se continuar a permitir, enfim, eu sei que são opções pessoais, mas se continuar a permitir que as nossas casas sejam só nossas e não exista um conceito comunitário daquilo que é visível para nós, mas também para oferecermos ao outro. Pronto, abrir um bocadinho. Acho que basicamente a pergunta se resume: muros ou não muros? Helena, gostei da tua observação. Efetivamente há bons projetos atuais. Estou-me aqui a lembrar de uma casa em Rabo de Peixe que é perfeitamente transparente, portanto vê-se de um alçado para o outro e lá por isso não perde a sua privacidade. Efetivamente, hoje em dia, nos moldes atuais da nossa vivência, nós queremos ter o máximo de privacidade possível por tudo o que nós sabemos, não é? Nos Estados Unidos não há muros, há relevados e o que é para os norte-americanos gostam muito de mostrar os seus carros, de mostrar, de ter alguma opulência naquilo que tem à porta de casa. Nós por cá somos mais reservados e cada vez mais gostamos da nossa independência e da nossa privacidade. Bem, o meu drama é que eu adoro os muros dos Açores, estes muros lindíssimos, pretos, que me marcam, fazem este xadrez absolutamente maravilhoso.
E, portanto, mas eu percebo a pergunta. Não tenho a certeza da resposta, por uma razão. É que eu não acho que os portugueses gostem muito de mostrar a vida privada aos outros. Nós tivemos a Inquisição, temos uma tradição islâmica. Na tradição islâmica nunca se entra diretamente para dentro de casa, temos sempre uma parede. Portanto, eu não sei até que ponto na alma portuguesa, que tem um bocadinho de judaico, um bocadinho de islâmico, o que nos está a dizer de uma arquitetura muito mais aberta e não sei o quê, talvez no sentido metafórico, uma arquitetura inclusiva, mais social, totalmente de acordo. Mesmo porque agora estamos a verificar, muitos dos meus alunos já não vivem como nós vivemos. Muitos dos meus alunos já não são papá, mamã, os 2 ou 3 filhos. Nós temos famílias de novo tipo, temos papá, mamã, mamã sem papá, enfim, temos... o mundo hoje já não é o que era. Mas isto leva aqui a novas formas de habitar. Por exemplo, começa a surgir uma coisa que era estranha em Portugal, mas que é muito comum na Alemanha, onde está o nosso filho, que é as chamadas WGs, que significa em alemão Wohngemeinschaft, que significa partilha da casa, casa coletiva, Dom Comuna, casas partilhadas, em que eu, por exemplo, partilho a cozinha, não sei o quê, este tipo de modelos de habitação estão a começar a surgir. E que nos Açores, com certeza, que chegaram cá mais tarde ou mais cedo, ou já cá estão. E, portanto, sob o ponto de vista de novos modelos de habitar, uma arquitetura mais social, mais totalmente de acordo, ao mesmo tempo, como diz esta frase, muito muda, mas já há o que permanece. E eu tenho para mim que, do que eu me lembro, e eu sou do Norte, e no Norte recebe-se muito bem as pessoas, toda a gente é muito bem tratada quando são convidados. E, portanto, depois entram em casa e tiram por uma linha. Mas este ritual de entrar em casa tem que se lhe diga. Não é totalmente transparente como nos Estados Unidos. Eu gosto muito dos muros dos Açores. A arquiteta Wanda tinha pedido para intervir. Boa noite. Eu, por conhecimento pessoal, sei que há cerca de 80, 100 anos atrás os muros eram altos, até eram aqueles mãos postas. Eu conheço um prédio da minha família, que era uma capela, e que os muros eram assim. O meu avô comprou o prédio para se casar e baixou os muros. Obviamente eu não os conhecia assim. E existiam outras casas que subiam os muros. Porquê? Por causa dos piratas, eles tinham que se proteger, tanto que ao lado das casas do Ramo Grande, ao lado da porta, há um óculo redondo. Era para quê? Para apontar a arma, se alguém viesse bater à porta, que não fosse dali. Depois do sismo, influências exteriores começou-se a mudar e começaram a surgir, baixar os muros, pessoas que tinham muros altos, começaram a baixar quase até ao nível da estrada, começaram a recuar as casas e as hortas passaram a relva à frente. Portanto, isto tem sido sempre uma alteração. E depois as pessoas começaram a pensar outra vez que queriam privacidade. Eu construí a minha casa com um muro alto. Antes de saber, portanto, com muita crítica até da família, eu antes de saber como ia ser a minha casa, eu já sabia que tinha um muro alto e que tinha um portão alto e que as pessoas tinham que tocar a campainha para poder entrar. Porquê? Porque na casa dos meus pais era o inverso. Nem tinha portão. Agora, há poucos anos é que passou a ter portão. Não tinha portão, tinha uns muros e, portanto, qualquer pessoa entrava. Nós estávamos em casa, a qualquer momento vinha uma vizinha que ia muitas vezes lá, não sei porquê, e já estavam a abrir a porta e entrar. Portanto, eu na minha casa, a minha mãe gozava, dizia, já me estou a estender muito, mas ela dizia, na tua casa temos que pedir para entrar e para sair. O portão é alto e, portanto, tenho que pedir para entrar, porque eu odiava aquela coisa de ir à porta e abrir. Portanto, vai-se alterando as mentalidades, mas o original eram os muros altos, por questões de proteção. Talvez os mais pobres não tivessem dinheiro para fazer os muros, e as quintas, São Carlos e aquelas casas as casas que existiam na pista, na zona da pista, eram casas altas, com os terrenos à volta, eram casas grandes, eram casas do Ramo Grande, que desapareceram. Portanto, eu acredito que essas casas tivessem muros altos para se protegerem dos corsários, dos piratas. Mais intervenções? Também
não percebo nada de arquitetura, mas gosto de observar o que se passa à nossa volta e eu vou falar mais na cidade de Angra porque é a cidade que conheço melhor, e conheço melhor os edifícios. Houve na cidade de Angra, no pós-sismo de 80, e vem acontecendo muito aquela ideia de um prédio antigo, um prédio com uma certa traça, um prédio com um certo estilo arquitetónico que cai, e vamos reconstruir o prédio tal qual que ele era. Ou pior, há edifícios em Angra que tinham uma traça dos anos 50, edifícios muito característicos da cidade de Angra, foram completamente destruídos para irem construir um edifício que era nos anos 40 ou 30, ou não sei lá para que anos era para trás. A minha pergunta é só essa: se formos por esse caminho, onde é que fica a marca da nossa geração na nossa cidade, no nosso mundo, afinal? Isso é correto? É melhor? É pior? Que caminho é que se deverá traçar para o futuro? É uma coisa que me incomoda um bocado ver, tal como me incomoda ver a estalagem da Serreta destruída. O prédio que eu estava a falar é o prédio que foi a Flórida, que era um prédio nitidamente dos anos 50, bonito, no centro de Angra. Foi todo destruído e fizeram lá uma coisa igual a todas as outras que vão para cada rua abaixo. Eu gostava de ouvir a opinião sobre isso. Obrigada. Começava aqui pelo arquiteto Francisco Cunha, dada a sua ligação à cidade e a sua experiência, e depois também aqui, obviamente, o seu professor. Não, e a ligação à minha irmã. Exato, pronto, melhor ainda. Eu hoje dei uma volta a pé na praia e constatei que, como qualquer cidade, não é? Existe muita ruína, ruínas com algum valor, como o seu professor diz, que se calhar está aqui a autarca, tem alguma responsabilidade sobre isso, que se calhar nas intervenções ou nos projetos que vão ser entregues na Câmara poderiam orientar no sentido de dizer aos promotores: olha, não faça a demolição integral, ainda existem aqui muitos elementos que podem ser valorizados e que vão valorizar, tal como o seu professor mencionou. E tem outra particularidade, é que ainda há, especialmente na malha urbana, aquela cafonilha até ali à residencial Terezinha, portanto toda aquela malha urbana, existe muita casa com quintal. São casas que têm frente de uma rua para a outra, mas a rua vai estreitando e de um lado fica a moradia, do outro lado fica um muro alto, como a Helena não gosta, mas que muitas vezes até esse muro alto está a proteger terra, portanto tem um jardim por trás em que a estrada passou e o muro lá ficou. Portanto, isto era um repto que eu faria. Em relação à Angra, ainda queria falar muito de Angra porque estamos na praia, mas também posso falar, e posso falar porque conheço bem a realidade, e efetivamente houve muita pastiche aqui na praia, basta dar uma volta, houve um boom de edifícios de apartamentos. Eu não vou, muitos deles julgo que são todos de colegas meus, portanto nem me vou pronunciar sobre isso, com 2, 3 pisos, foi basicamente é o que o Plano Diretor Municipal permite, que se calhar poderia-se ter optado para outra solução de quase de restauro. Sr. Professor, não só para responder à pergunta da senhora da assistência, Maria Alice, peço desculpa, não a conhecia, a irmã aqui do arquiteto, e também conjugando com o que respondeu o arquiteto e a sua opinião sobre o assunto, obviamente, mas introduzia só um pequeno pormenor. Como é que numa situação destas, em que se está a discutir pôr no chão, fazer de novo, etc., como é que se convence um proprietário, e esse convencimento acontece obviamente por uma questão de custos, porque muitas destas situações têm a ver também com uma questão económica? A ver se está tudo a olhar para mim, a ver se eu consigo dar uma resposta, e não são perguntas fáceis de responder. Voltando aos muros, vimos aqui posições completamente antagónicas. Isto fez-me lembrar, no início da minha carreira, um dos primeiros clientes era um homem que ganha imenso dinheiro a vender azeite, era um azeiteiro, e não, vocês já vão ver porque, e encomenda-me a casa e queria fazer uma bruta piscina e 30 por uma linha, tinha uma mulher bastante elegante e uma filha lindíssima, e eu estava apaixonado pelas casas do Cisa, da Póvoa do Barzinho, então pensei, bem,
ele não deve querer que a povoação beija a mulher em monoquínia, qualquer coisa, portanto resolvi fazer um muro alto, uma casa bastante fechada para depois se virar toda ela como se fosse um gato a abraçar-se à piscina. E quando mostrei isto ao cliente, disse, ele vira-se para mim, você está maluco? Eu quero a piscina à frente da casa. Eu dizia, mas a sua mulher é tão jeitosa e a sua filha... Depois o povo vai vê-la toda descascada e tal. Eu quero lá saber. E como é que eu resolvi o assunto? Como éramos 2 sócios, foi o meu sócio que fez o projeto e ele adorou o projeto com a piscina à frente. Bem, isto para dizer é que nunca... o mundo da arquitetura é assim. Alhos e bugalhos, nunca conseguimos anjos e demónios. É a nossa realidade, não é assim tão diferente do que somos. Em relação a Angra. É assim, Angra... Porquê é que Angra é património mundial? Não é só porque foi reconstruída com excesso de betão ou qualquer coisa assim. Isso foi uma coisa traumática que aconteceu, como aconteceu em Varsóvia. Varsóvia foi arrasada do mapa pelos exércitos do Hitler, com Stalin à espera que ele o fizesse, para depois não ter que lidar com uma Polónia independente, todos sabemos. A Varsóvia era fundamental para a alma, para a cultura dos polacos, era essencial. Havia levantamentos, havia, felizmente, fotografias e, portanto, os polacos reconstruíram a sua Varsóvia. Portanto, o valor de Varsóvia não é só pelas pedras, é pelos seus valores simbólicos para uma nação e para a sua cultura. E Varsóvia está classificada na lista da Unesco. Eu acho que o que aconteceu em Angra foi um pouco assim. Parte de Angra desapareceu, mas parte de Angra foi reconstruída, pronto, com betão, com isto, com aquilo, com algumas perdas de autenticidade, mas Angra não significava só as casas que caíram. Também fica a cidade que ficou e é aí que está o seu verdadeiro valor. Qual é o valor de Angra? É o valor de um urbanismo, de um momento fundamental da história da humanidade. Angra, para mim, não é muito diferente do Bairro Alto ou de Tomar, onde, aliás, estava o Infante Henrique, não é? A cidade de Deus, a cidade dos homens, cá em baixo, a cidade, a praça e as ruas que levam ao mar. Portanto, a essência deste urbanismo está lá, continua a estar depois da reconstrução, mesmo com essas adulterações. Isto para dizer o quê? Agora a conversa é outra. A Angra agora está inscrita e, portanto, agora temos o dever de conservar, de manter, e a classificação não é só sobre os edifícios antigos. Os edifícios, a Angra tem um património Art Deco muito interessante e modernista, alguns edifícios modernistas lindíssimos, mas eles também já fazem agora parte da classificação. A classificação não classifica só os edifícios antigos. Todo o património, mesmo feito pouco antes da classificação, agora está na área classificada e, portanto, temos que pensar nele e temos que pensar na sua manutenção. Porque muitas vezes, quando pensamos nestes processos de classificação, só pensamos quais são os edifícios originais ou não. A partir do momento que há uma classificação, uma buffer zone, uma zona de proteção e uma zona estabelecida, agora temos de lidar com tudo isso. Agora, Angra, evidentemente, neste perímetro e na sua área de proteção, vai ter que ter muito cuidado com questões, por exemplo, de paisagem urbana, como é que dialogam os tempos, e no meio disto tudo, não me parece que esteja escrito em lado nenhum que seja impossível a arquitetura contemporânea. Agora, tem que ser uma arquitetura contemporânea, dialogante, que se relacione com o contexto, que tire partido da cultura daquele lugar, dos seus materiais, e não estou a falar de linguagens sequer ou de falsificação. Isso todos nós sabemos. Qualquer arquiteto sabe o que é que estamos a falar. Eu diria que qualquer pessoa sabe o que é que estamos a falar. Porque Angra tem uma cultura. Angra foi feita com determinadas especificidades. Angra tem reixas ainda hoje, tem varandas com desenhos de madeira incríveis, tem aquelas proteções dos pisos térreos que todos conhecemos. Portanto, há aqui uma linguagem, há uma gramática, há um léxico, e um arquiteto que saiba tocar piano, ou antes que saiba desenhar, vai com certeza perceber estes sinais. E a contemporaneidade é possível. Mas tem que haver, primeiro que tudo, a noção que temos que conservar e temos que manter. E o que conservamos e o que mantemos já agora depende de uma coisa que é muito importante e que eu não falei, que é a teoria de valor. Ou seja, qual é o valor disto? Porque nem todos os galinheiros merecem ser património mundial. E nós muitas vezes temos galinheiros também que não justifica uma conservação. Portanto, tem que haver algum cuidado nestas coisas, porque também se patrimonializamos tudo, se tudo passa a ser património, estamos condenados a morrer, porque não há renovação, não há vida.
E, portanto, temos que encontrar um equilíbrio. E nós, muitas vezes, somos muito desequilibrados. Ou seja, nos anos 50, 60 do século passado, queríamos partir tudo. O betão é que é, o futuro é que é, e 30 por um. E depois, de repente, descobrimos que o passado até dava umas massas e 30 por um. Então é só o passado. Eu diria que estamos no momento de tentar encontrar um equilíbrio. E neste equilíbrio, tentar não esquecer o que somos, de onde é que viemos e para onde é que vamos, como é óbvio, não é? Eu, como sou professor e apanho os alunos nesta fase, é uma coisa que me preocupa muito. O que eu todos os anos apanho são jovens e raparigas que me perguntam assim: o que é a minha condição de ser português? Ou a minha condição de ser açoriano? Ou a minha condição de ser aqui da Praia da Vitória? E esta descoberta é fundamental para sermos o que somos, ou o que iremos ser. E aqui é que temos que apostar todos nós mais, um pouco mais nisto, não é? Porque senão não sabemos quem somos, para onde é que vamos, como é que vamos. Acho que a chave está aqui. Bem, e dizendo isto não disse nada, desculpe lá. Mais intervenções? Aqui é o Sr. Professor e depois vamos lá atrás ao engenheiro Paulo. Que horas são? Pergunto. Boa noite. Eu estou a olhar para ali, intervenção contemporânea e identidade local. Eu queria falar um pouco na linha de um senhor que estava aqui há bocadinho, que falou da arquitetura do Ramo Grande. A praia e o Ramo Grande foram sujeitos a vários terremotos nos últimos séculos que destruíram praticamente o património que existia. Não sabemos bem o que existia antes. E as últimas intervenções que foram feitas deu origem a esta arquitetura do Ramo Grande, que existe aqui na praia, casas, solares muito bonitos e nas freguesias que já foram referidas. Eu vejo com desgosto, já há muitos anos, muitas destas casas na praia são destruídas. Elas são muito recentes, são de 1800 e tal, não é? São destruídas, é o que nos resta. São destruídas e são construídas num lugar, em vez delas, casas com 3 pisos. São casas de Ramo Grande que são destruídas para construir casas sem arquitetura nenhuma especial. Eu sou muito a favor da arquitetura moderna, contemporânea. Gosto bastante e acho que, como aquele exemplo que ali o senhor arquiteto apresentou, que é possível, ao lado de uma casa antiga e com património, haver uma casa contemporânea. Isso é possível. Portanto, eu não sou contra a arquitetura contemporânea, não entendo muito disso, mas gosto. E vejo com desgosto que estas casas, aos poucos, vão desaparecendo, mesmo o centro da praia. Eu gostava, falou-se aí que na Inglaterra que existem cidades que certamente que as câmaras devem ter leis para proteger a arquitetura. Até na Grécia já ouvi dizer que há ilhas que há uma proteção própria. Eu gostava de saber o que é possível fazer para proteger esta arquitetura, que é o que nos resta. Vejo com desgosto também que nas zonas urbanas que seria possível, são lugares para construir e viver, casas para se viver, aparecem armazéns no centro da cidade, armazéns no cabo da praia. Há lugares para, como a zona industrial, para ter armazéns. Os armazéns aparecem no sítio onde há vivendas para as pessoas viverem. Construí-se aqui há anos uma central elétrica. À volta dessa central, bem longe, ninguém quer construir ali por causa do ruído. E eu penso que não há uma proteção da paisagem e uma preocupação para se preservar este património que eu disse
e para se criar condições para as pessoas viverem felizes e não terem armazéns por perto, não terem esse ruído. Não está definido aqui na praia um plano. E não sei se é possível as câmaras terem alguma maneira de proteger essa arquitetura. E isto tem acontecido até muito recentemente. Se calhar pedia aqui ao professor... Eu não sei se isso está dentro do que... Pedia aqui ao professor José Aguiar, dando o exemplo do que citou das cidades na Inglaterra. Sim. Bem, vamos lá ver. Eu acho que a visão é um bocadinho pessimista, porque eu que não sou açoriano, venho aqui e acho que os Açores estão a ter muito mais cuidado com a paisagem e com o território que qualquer outro sítio em Portugal. Admito que vocês, enfim, aqui da ilha achem que está tudo a correr mal, mas a verdade objetiva é que eu que não sou daqui e que, por exemplo, ia muito à Madeira, e agora vou muito menos. Nós, quando o meu filho íamos fazer as levadas, onde quase não víamos portugueses, e frequentávamos muito a Madeira. Depois começou, aquelas estradas começaram a desaparecer, as super autoestradas, eu deixei de lá ir, mas agora venho aos Açores. E, portanto, acho que os Açores, apesar de tudo, têm tido uma política ecológica, de agronomia, de agricultura, etc., bastante mais cautelosa até do que noutros sítios do continente ou até na Madeira. Isto, em minha opinião, se calhar está errada. Em relação aos processos de classificação, a classificação depende de uma coisa. Conhecimento. Primeiro, temos que conhecer as coisas. E conhecendo, sabemos o valor delas. Sabendo o valor, nós fazemos o chamado inventário. O inventário é o registro das coisas que têm valor. E podemos pôr isso, e pomos normalmente nos planos de diretores municipais. Eu não conheço o plano de diretor municipal aqui da Praia da Vitória, mas a coisa mais normal do mundo hoje é nos planos de diretores municipais nós pormos, por exemplo, os recursos ecológicos, os recursos culturais, e, portanto, fazemos um inventário que normalmente chamamos Carta do Património de Praia da Vitória, onde nós vamos adjetivando estas coisas desde que saibamos o valor delas. Porque, no fundo, as câmaras vão reagindo em função do conhecimento. Se alguém faz uma tese de mestrado ou uma tese de doutoramento, está a contribuir para estas coisas. Portanto, se calhar temos que fomentar que haja mais investigação, porque havendo, adjetiva-se e depois, evidentemente, os municípios reagem e põem nos seus instrumentos de gestão territorial, que é assim que se chamam, planos de salvaguarda, etc. Quando se começa a estender para o território, começa a ser um pouco mais complicado. Mas, mais uma vez, se nós conhecermos e se fizermos inventários, o que é que ainda hoje persiste, usando o inquérito da arquitetura popular dos Açores e outros, começamos a mapificar pouco a pouco o que resta. Sendo que nas teorias de valor de património, conforme as coisas vão rareando, o valor vai aumentando. A ver se eu explico isto de outra maneira. Eu adoro estas canetas Bic amarelinhas, que vocês conhecem, que eu acho que é uma peça de design incrível. Mas há bilhões e bilhões dessas canetas. Se elas aparecessem todas e ficassem 2 ou 3 Bics, o valor estourava. E, portanto, este é um processo mais ou menos corrente. Portanto, as coisas vão desaparecendo, vai-se registando a perda, alguns vão estudando, e chega um momento em que, ao tipar ao baile, já temos poucas, temos que fazer um esforço atento para a salvaguarda. Isto é um jogo de valores, é um jogo de equilíbrios. Mas, no fundo, património, o que é arte? E quando faço esta pergunta aos meus alunos, fica tudo. Porque é que nós dizemos que isto é uma boa bosta e isto é arte? E eles começam a dizer, mas isto é muito individual, não é nada. Há consensos sociais. Todos nós reconhecemos que a Mona Lisa é a Mona Lisa. Portanto, o património como a arte, isto é uma definição que não é minha, é de um Júlio Carlo Arguin, um dos fundadores de História da Arte. Arguin dizia, arte é uma coisa que tem um tipo especial de valor. Um valor que é socialmente reconhecido, que é atribuído por nós. Portanto, nós estamos a falar de coisas que nos unem a todos, mais ou menos, em consensos, sobre o que é importante para continuar, para o futuro, e aquilo que podemos abdicar. Sendo que eu acho que há alguns galinheiros que podemos abdicar deles para o futuro, como é evidente, não é? Portanto, temos que fazer estes equilíbrios que não são fáceis. Agora, o grande drama é que alguns têm sempre razão antes do tempo. Têm uma visão, percebem as coisas antes e muitas vezes ficam traumatizados por estes processos.
não são simples. Agora, normalmente o que ocorre é isto: conhecimento, inventário, registros em instrumentos de gestão territorial, planos de salvaguarda, cartas de património, e é assim que se constrói pouco a pouco o tal consenso social, o equilíbrio entre aquilo que queremos manter e aquilo que podemos transformar. A minha dúvida é se as câmaras podem criar instrumentos de defesa. Sim. Podem criar. Sr. Arquiteto. Atender o tema, por exemplo, esta arquitetura que estamos a falar. Não é uma arquitetura que não é muito antiga, mas Deixa-me só dizer uma coisa. Essa do muito antiga também já não pega, porque, por exemplo, eu conheço mal a Praia da Vitória, como é evidente. Conheço o pescador, que gosto muito do restaurante e não sei o quê, já tinha cá vindo umas vezes, mas não conheço bem. Mas o que eu sinto na Praia da Vitória é que esta terra mostra os dramas que viveu. E os dramas não foi só da vinda dos americanos ou do século XX, foi o século XIX que deve ter sido terrível aqui. Eu vi uma série de igrejas aqui a passear, do século XVI, que foi reconstruída em 1800 e picos. Bem, o 1800 foi nesta terra. Houve aqui processos muito traumáticos. Portanto, o valor da Praia da Vitória não é só porque tem o século II. Toda esta história está traduzida também nas transformações que ocorreram. E isso dá-lhe valor, nem que seja um valor simbólico. Desculpe lá. Nada. Eu concordo com a sua questão e percebo a sua questão. Só que muitas vezes o município não tem meios para travar um armazém ou o que é que seja, não é? Ou uma moradia que está mal implantada no terreno, ou que tem um jardim à americana, coisas desse género, ou que tem umas janelas desmesuradamente grandes, ou que tem um teto plano, enfim. Só que isso traz uma vantagem, é que um armazém vai durar 40, 50 anos. E enquanto a arquitetura, por exemplo, do século XIX e do século XVIII, que a praia tem muito, e que foi sendo destruída pelos sucessivos terremotos e até pelas invasões, mantém-se. Alguma foi restaurada, outra mantém-se em ruína. E é nesse campo, portanto, eu continuo a bater, que é nesse campo que o município tem que tentar, porque não pode contrariar. É uma coisa, é estranho, mas a Câmara não pode contrariar, mas pode tentar que o promotor tenha algum cuidado na reabilitação daquela peça. Só para acabar, peço desculpa de estar a alongar, mas é assim que isto, a praia tem uma história riquíssima, não tanto como Angra, mas tem uma história muito rica, que não está traduzida, não é visível na arquitetura que apresenta. E dentro da linha do que este senhor aqui falou há pouco, eu fazia um apelo, tem muita gente aqui com poder na praia, para se pensar num centro de interpretativo para a praia, para contar a história da praia, e mostrar como a praia foi, as diversos avalos e famosos que houve, os conventos que havia, desapareceu praticamente tudo. Aqui foi feita uma intervenção muito digna aqui neste espaço, tem aqui restos do convento, que na minha opinião acho que está bem conseguido, mas precisamos um centro desses, como está a acontecer em Angra, para contar a história da praia antes de que apareça tudo. Sr. Professor, agradeço a sua opinião, fica o registro, peço-vos imensa desculpa, vai intervir o Paulo Ribeiro, que já tinha pedido, depois a Márcia, fechamos com o casal, portanto fica a intervenção para esta noite, tendo em conta que daqui a pouco há a exibição do documentário, que também merece a nossa atenção e era mais ou menos dentro deste horário que tínhamos combinado. Paulo. Bem, boa noite a todos, obrigado Rui. A minha questão, e eu agora... tem a ver com um pouco com o que o professor Jaguiar estava a dizer, que é algo que ao longo dos tempos, eu sou engenheiro civil, lido muito próximo diariamente com arquitetos, a minha mulher é arquiteta, que vai falar já a seguir, e é algo que nestas questões do restauro e da reabilitação do património
me faz alguma confusão, não a fazer confusão, levanta muitas dúvidas, que é até onde é que nós vamos para o passado para recuperar esse património. Isto é, acontece muito com as igrejas. Nós estamos, por exemplo, a recuperar uma fachada de uma igreja barroca, uma neoclássica, o que for, e às vezes nesse restauro percebe-se que por detrás estava um portal gótico, por exemplo, no Manuelino, de algum estilo reconhecível e que tem valor patrimonial e cultural. Qual das duas soluções é que é mais valiosa em termos patrimoniais e qual é aquela que deve permanecer e aquela que deverá ser descartada? Porque muitas vezes as duas, para preservar as duas, e as duas às vezes têm idêntico ou próximo valor patrimonial e cultural, e uma delas terá de ser descartada porque é impossível, em termos físicos, manter as duas. Aliás, em Angra aconteceu isso com as portas do mar, em que foi encontrada a entrada da cidade da época das descobertas, e o valor patrimonial era muito, mas prevaleceu o valor funcional para a cidade de hoje. Isso é uma questão. Outra segunda questão tem a ver com algo que também falou aí, que eu gostei bastante de ouvir, que é um pouco próximo daquilo que eu acabei de dizer, mas tem a ver com a questão da cor. Muitas vezes para nós, a tradição, o que é o antigo, é aquilo que a nossa memória nos leva, ou o mais antigo que a nossa memória se lembra, ou a nossa memória ou dos nossos que estão próximos. E às vezes isso é falso, não corresponde à realidade. Eu li o exemplo até do restauro das muralhas de Monsaraz, e para nós o Alentejo é todo branco e bonito. Isso não é verdade. Ele é branco e bonito, mas ele não era branco. O branco foi algo de artificial que foi criado, no caso, por exemplo, de Monsaraz, e que hoje achamos a vila lindíssima, e que se alguém resolver pintar uma daquelas casas de uma outra cor qualquer, não, porque o antigo é branco, e não é verdade. E aqui acontece muito isto, e aconteceu muito com o sismo, que foi passarmos a ter uma arquitetura a preto e branco, ou um património a preto e branco. Isto é, estão vários arquitetos aqui, de cá, que estão habituados a lidar com esta situação, e eu gostava de deixar fazer esta pergunta, se calhar não só para o painel, mas para todos. As cantarias pintam-se ou não se pintam? As pedras devem ficar tal qual o seu valor, elas são, olha como é o caso aqui deste claustro, elas devem ficar na pedra ou deverão ser pintadas? Porque elas eram pintadas. É só isto. Ficam as duas perguntas. O arquiteto Francisco Cunha pediu para ser o primeiro a responder. Já agora, relativamente às cantarias, não diga que é para as pintar, que eu acabei de limpar as minhas. Pois é um problema. E dá-me trabalho. Efetivamente, a nossa pedra de cantaria, que eram feitas as vergas e as ombreiras e os socos, era de má qualidade, porque o corte era feito manualmente. Portanto, tudo o que é da arquitetura do século XVIII e XIX, as cantarias são atacadas, se ficam à vista, mesmo com processos atuais de injeções de silicone e de coisas assim muito XPTO, o salitre entra na composição química da pedra e rebenta com ela. Aliás, isso vê-se aqui na praia, vê-se em qualquer sítio dos Açores. Portanto, na minha opinião, eu estava a ver, não devia ter vindo com calças cinzentas, porque eu não gosto de cinzento, mas foi o que saiu. Na minha opinião, a cantaria devia ser pintada e rebocada e preservada, mas nunca de cinzento. Sr. Professor.
Bem, são perguntas muito complicadas, mas até acho que têm respostas fáceis. Por exemplo, os diferentes tempos de uma construção. Foi aquela ideia de palimpsesto que eu dei. Como é que se resolve isso? Parece complicado, mas não me parece assim tão complicado. Resolve-se sentando-se à mesa um historiador de arte que saiba o que está a fazer, um arquiteto, engenheiro, o promotor, a Câmara, e discutindo em conjunto o problema e como resolver. Ou seja, qualquer intervenção de restauro é uma intervenção crítica. O que é que isto quer dizer? Resolve-se pesando os valores, pesando o que é que podemos fazer e que resultados podemos obter. Vamos cometer erros? Vamos levar no totiço? Vamos. Mas pelo menos vamos fazê-lo em conjunto e eu diria nestas decisões com historiadores de arte. Não chegam arquitetos, não chegam engenheiros, historiadores de arte e arqueólogos. O arqueólogo é um historiador também, evidentemente, depois com a sua especificidade. E aqui é absolutamente indispensável o historiador, porque o historiador é que nos vai dizer desses momentos qual é aquele que culturalmente é decisivo e depois temos soluções técnicas para resolver. Por exemplo, um restauro recente de um fotógrafo português, de um dos primeiros fotógrafos do mundo, pelo arquiteto Vítor Mestre, meu colega. Havia o estúdio José Relvas e havia a casa José Relvas, porque o José Relvas transformou o estúdio em casa. Então, com o que é que ficamos? Com a casa ou com o estúdio? Juntaram-se os historiadores de arte, decidiram, bem, é o primeiro estúdio, um dos primeiros do mundo, sob o ponto de vista da história da arte e para a humanidade, o estúdio tem mais valor que a casa. Então, o que é que o Vítor Mestre e Sofia Aleixo, os meus colegas, decidiram, juntamente com o promotor? Vamos retirar os elementos da casa, foram metidos num armazém, ou seja, não foram destruídos. No futuro podemos reverter e fizeram o restauro do estúdio José Relvas, mas os originais estão armazenados e podem ser reinstalados. Isto para dizer que temos várias nuances sobre o que fazer. Agora, eu dizia, o drama resolve-se sentando-se à mesa e pondo o historiador de arte e um arqueólogo a ajudar-nos a tomar decisões, com os decisores políticos, com os técnicos. Eu sozinho não sei... Aliás, já passei por este caso em Monsaraz, já agora. Monsaraz, que é todo branco, eu faço o restauro da Casa da Inquisição, onde descubro que é ocre e que tem grafitos, e que agora está pintada de branco, já depois do meu restauro. É evidente que ninguém gostou de ver a cor original, mas a cor original que eu encontrei foi aquela de facto. E na altura a decisão foi, vamos restituir filologicamente um caso absolutamente excepcional, que não era nenhum tribunal de Inquisição, ali ninguém foi torturado, mas era a casa do Inquisidor. O Inquisidor andava a visitar, era a Débora, e decidimos isso. E depois o povo, isto é amarelo, isto é tudo branco, e ficou branco, muito bem, fica branco, ok, tudo bem, não é assim tão importante. Por acaso até acho que era, mas enfim, já me aconteceu a mim no meu próprio trabalho. Qual era a última questão que... Em relação às cantarias. Bem, vamos lá ver. O que me parece totalmente inapropriado, e que também já veio aqui na Praia da Vitória, em Angra, é pinturas de cantarias com vernizes acrílicos e vinílicos manhosos. Isso é que me parece completamente inapropriado. Dá um brilho absolutamente horripilante e pior, faz uma camada extremamente diferencial em relação às porosidades, que vai provocar, como se sabe muito bem, que a pedra são estruturas capilares. Nós julgamos que a água não entra na pedra. Entra. São estruturas capilares onde a água vai entrar. E se nós temos estas resinas altamente impermeáveis, o que vai acontecer é que elas vão arrastar um pedaço de pedra e irão destacar-se muito depressa. Antigamente, o que acontecia é que usava-se era cal. Usava-se cal pigmentada e a cal, hidroxicálcio, que quando carbonata fica um carbonato de cálcio, é um consolidante natural. Portanto, a cal, além de ser antisséptica, tinha razões higiênicas, ela própria é um consolidante. Nós usamos hoje, provavelmente como sabe, para consolidar rochas calcárias, usamos nanocal. Ou até usamos, e já estamos a aplicar isto, já todos foram à praia, estamos na praia, aliás. Na praia é uma coisa que se chama conchinhas. As conchinhas são carbonato de cálcio. O que é que forma no meio do mar as conchinhas, no meio desta água toda? Há micro-organismos e proteínas que formam carbonato de cálcio. Nós, neste momento, já temos tecnologia para pôr estas proteínas na pedra, damos-lhe comidinha e estes micro-organismos segregam óxido de cálcio que depois oxida, ou antes carbonata,
E depois temos carbonato de cálcio, ou seja, temos consolidantes orgânicos neste momento com técnicas microbiológicas. Portanto, o know-how temos-lo, sabemos o que fazer. Quanto ao aplicar ou não aplicar a tinta, eu diria alto e para o baile, depende de que tinta. Não faz sentido nenhum estarmos a falar de pedra, que é mineral, e usarmos, por exemplo, tintas orgânicas, que é o mundo químico oposto. Mas nós também temos tintas minerais, temos os silicatos, por exemplo, silicatos de potássio. Enfim, isto agora é um campo altamente científico, mas temos que entrar nele porque nós já temos o know-how disponível e temos que o transmitir. Agora, depende, temos que estudar com atenção, saber o que é que se fazia. Muitas vezes a pedra era caiada para consolidá-la, para protegê-la e para dar-lhe durabilidade. O que se queria é que aquilo durasse o mais tempo possível. O caiar ou não, pagava-se em feijões, ou seja, era trabalho humano. Por exemplo, no Alentejo eram as mulheres que todos os anos, 2 vezes por ano, caiavam, era a coisa mais natural do mundo. Agora, com o mundo moderno, todos nós a cairmos 2 vezes por ano, não sei, se calhar temos que pensar um bocadinho, mas se calhar a tecnologia dá-nos soluções. As tintas minerais, as novas soluções disponíveis no mercado, os novos tipos de consolidantes. Portanto, mas sobretudo evitar as tintas brilhantes e as resinas epoxídicas, porque isso é o pior que se pode fazer à pedra. Muito bem, Sra. Presidente, se me vir com um balde na areia, estou a apanhar conchinhas às cantarias. Última pergunta, Márcia. E pedia uma pergunta sucinta, se possível, e depois respostas também sucintas, para depois termos o comentário. Ou a observação, pronto, comentário. Uma observação rápida, até porque há um compromisso a seguir, que temos que mudar de sala. Eu queria, para já, primeiro começar a dizer ao Dr. Fagundes que o tema Arquitetura Ramo Grande esteve na mesa para esta conversa hoje. Pronto, não seguiu, há opções que se fazem, não é? Não foi este que seguiu. Felizmente já há preocupação nesse sentido, há publicações, a mais recente até de uma historiadora, da Assunção Melo, também sobre a arquitetura do Ramo Grande, que a determinada altura até chama... peço desculpa. Pronto, já há aqui algumas preocupações, já há preocupação a nível dos arquitetos, e eu sei que dos arquitetos aqui do Conselho da Praia há preocupação em preservar esta arquitetura do Ramo Grande, que é fácil, não é, e muitas vezes eu percebo, pronto, para a prática profissional, que mesmo uma questão quase de... uma questão financeira dos proprietários e muitas vezes dos vendedores ou dos possíveis compradores dos imóveis. Pronto, é uma questão de recursos porque é difícil muitas vezes comprar um imóvel a um preço muito alto para transformar numa moradia e muitas vezes a função nova que se lhe quer dar é difícil de adaptá-la, não é impossível, mas é difícil de adaptá-la à nova função, ou ao existente à nova função. E aí há muita pressão para que as coisas sejam transformadas. Eu acho que nós arquitetos só fazemos como o arquiteto José Aguiar e temos o meu colega há de fazer. Infelizmente há de haver um colega que faça, infelizmente há de haver alguém que o faça. A nível de PDM, há aqui 2 ou 3 alíneas que dizem muito especificamente chaminés de mãos postas, estruturas em arco, fornos, não são para ser demolidos. Há sempre uma máquina que passou e há sempre aquilo ao domingo, acontecem ao fim de semana, acontecem sempre coisas fantásticas. Portanto, há sempre uma destruição que nunca... Há sempre uma destruição que acontece, alguns no tempo, que não é... que infelizmente é difícil de controlar. Se calhar pode ser mais... que tem que haver maior controle, pois se calhar tem, e se calhar tem que passar por uma classificação do património. Porque realmente está muito... o conhecimento já vai havendo a preocupação da parte dos técnicos, se calhar da parte da população em geral, muitas vezes ainda é como em Angra foi há alguns tempos atrás, eu tenho o património, mas isto não me serve de nada ter este património. E é difícil, mas pronto, havemos de chegar havemos de trabalhar, há que chegar lá. Considerar que tem é bom.
exatamente, tenho que reconhecer. Há esse trabalho a fazer. Pronto. Ok, pronto. Obrigada. Bem, feita esta explicação e este comentário, presumo que o arquiteto José Aguiar e o arquiteto Francisco Cunha já tenham explicado tudo o que lhes foi questionado e também as suas apresentações. Senhoras e senhores, obrigado pela vossa atenção. O debate fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite.